Boa noite. Você acompanha agora o que é destaque em Minas nesta segunda-feira. O dia foi de homenagens aos 179 mortos da tragédia de Brumadinho. Após um mês de buscas, 131 pessoas ainda estão desaparecidas e familiares cobram punições. Equipes de busca já entraram para a história como a maior operação dos bombeiros já realizada em Minas. Moradores de Brumadinho lamentam a tristeza que tomou conta da cidade e também os impactos na economia. Nos outros destaques do dia, temos a prisão de um homem suspeito de estuprar uma menina de 6 anos. E no futebol, você confere o resultado da 8ª rodada do Campeonato Mineiro. E não se esqueça que nosso jornal está sendo transmitido também pelo Facebook. Balões brancos, pétalas de rosas e silêncio em respeito aos mortos da tragédia com a mina da Vale em Brumadinho. Os moradores reviveram hoje todo o drama causado pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Indignação, tristeza e muita saudade marcaram um encontro que reuniu parentes das vítimas da tragédia de Brumadinho. Os parentes caminharam até esta ponte sobre o rio Paraopeba, a maioria carregando balões brancos. Ao 12h28, exatamente no momento que a barragem se rompeu, os moradores fizeram 1 minuto de silêncio, uma homenagem a quem perdeu a vida na enxurrada de lama. Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoou a ponte e soltou pétalas de rosas. A emoção tomou conta das famílias. Muitas pessoas precisaram ser amparadas. Esta mulher perdeu o filho. Esse assassino levou a vida do meu menino. Não tem dinheiro, não tem nada que paga a vida do meu filho, não. Rosilene ainda espera encontrar o irmão. Quando você olha para trás e lembra que ele podia estar na sua casa. Nossa, não seria a maior alegria, não. Mas infelizmente, temos ele mais. No dia 25 de janeiro, quando a barragem da mina do Córrego do Feijão se rompeu, isso foi notícia no mundo todo. A grande tragédia ambiental não demorou a se comprovar também como um dos maiores dramas já vividos pela população brasileira. Confira agora uma cronologia dos fatos que, infelizmente, não eliminam a chance de algo assim voltar a acontecer. E segundo um especialista ouvido pela nossa reportagem, o processo de descomissionamento das barragens, que será feito nos próximos 3 anos, ainda não tem precedentes no mundo. No dia seguinte à tragédia, os números ainda eram muito desencontrados. 2 listas foram criadas com nomes de desaparecidos, familiares de funcionários da Vale, de pessoas que estavam na pousada ou de moradores do Córrego do Feijão procuravam por notícias. Eu tô cansada de me dar ao lado. É 10h30, é 11 horas, é meio-dia, é meio-dia e meio. A gente não consegue saber onde ele está, por que ele não aparece em lista nenhuma. Na terça-feira seguinte, a Polícia Federal prende 2 engenheiros da Tuvsud, que atestaram a segurança da barragem, e 3 diretores executivos da Vale. E a Justiça determina a paralisação das atividades da Vale em 8 mineradoras. Uma semana após a tragédia, o número de corpos encontrados chegava a 110. De lá para cá, muitos outros foram localizados. Mas mesmo assim, 30 dias após o rompimento da barragem, mais de 130 pessoas ainda continuam desaparecidas. À medida em que o tempo passava e a lama descia o rio Paraopeba, pesquisadores e autoridades atestavam a qualidade da água e proibiam o consumo ou o uso na agricultura e pecuária. Os presos foram soltos por um habeas corpus e outro pesadelo parecia surgir. Famílias de zonas rurais de Itatiaiuçu e de Barão de Cocais foram obrigadas a sair de suas casas por conta do risco de rompimento de barragens. Sai correndo por conta que os vizinhos avisou pra gente, né? Bateram na porta, Joyce, sai que a barragem vai estourar. Aí eu peguei meu menino, joguei dentro do carro e peguei o CPF e vim embora. Meus trem tá tudo lá. Mais pessoas foram presas e muitos documentos apreendidos. Depois disso, veio o alarme no distrito de Macacos e a retirada de famílias nas cidades de Ouro Preto e Nova Lima. Dessa vez por conta do anúncio de descomissionamento, ou seja, a Vale iria começar a desfazer as barragens de rejeitos. Para este especialista, uma ação jamais vista no mundo da mineração. Ninguém nunca descomissionou uma barragem, nem nos Estados Unidos houve isso. Eu não conheço nenhuma técnica de desmonte de barragem, né? E eu acho que está se procurando isso, por isso que se deu 3 anos para fazer esse desmonte. Nós vamos ter a população sendo retirada da zona de perigo, até que
consiga-se uma técnica ou que a empresa informe a população como que ela vai fazer isso. Ao longo desse um mês de investigações da tragédia em Brumadinho, 13 pessoas foram presas, 5 já foram liberadas e 8 empregados da Vale continuam em penitenciárias de BH e região metropolitana, suspeitos pelo Ministério Público de conluio para ocultar a situação da barragem da mina do Córrego do Feijão. A Vale também já teve aproximadamente 12 bilhões de reais em bens bloqueados e recebeu diversas multas pelo IBAMA e governo do estado. As primeiras prisões ocorreram 4 dias após o rompimento da barragem. Mas os 3 funcionários da Vale e 2 engenheiros da empresa que presta consultoria para a mineradora foram soltos uma semana depois. A partir do depoimento deles, o Ministério Público pediu a prisão de outros 8 empregados da companhia, que, segundo as investigações, poderiam ter ajudado a evitar a tragédia. Na semana passada, a defesa dos presos entrou com um pedido de habeas corpus, que foi negado pela Justiça. Representantes da Vale e de órgãos públicos também assinaram, na última semana, um termo de acordo preliminar em que antecipam os pagamentos de indenizações aos atingidos pela barragem e para comunidades que vivem a até 1 quilômetro do rio Paraopeba. A Vale ainda vai ter que pagar uma multa de 100 milhões de reais e ressarcir o Estado por todos os gastos relacionados aos trabalhos emergenciais gerados pelo rompimento da barragem. A Vale solicitou que 1 bilhão e 600 milhões de reais que foram bloqueados a pedido do Ministério Público do Trabalho sejam liberados. Mas um juiz do trabalho de Betim indeferiu esse pedido. Isso porque o valor pode ser usado no pagamento das indenizações e é uma forma de pressionar a mineradora a ser mais ágil no cumprimento das medidas impostas pela Justiça. Famílias dos empregados reclamam da postura da empresa em relação aos trabalhadores que foram vítimas da catástrofe. Isso porque a mineradora não aceitou a proposta do Ministério Público do Trabalho de 9 milhões e 700 mil reais de indenização por cada vítima do rompimento. O acordo firmado na audiência de sexta-feira da semana passada estabeleceu o pagamento de 2/3 do salário de cada vítima até que seja fechado um acordo de indenização definitivo e a manutenção do salário integral daqueles que estão desaparecidos. Mas para o assessor jurídico da Associação Brasileira de Vítimas de Acidentes de Trabalho, os valores das indenizações não deveriam ser iguais para todas as pessoas. A gente tem vítimas diversas, vítimas de idades diversas, com contextos familiares diversos, com salários diversos. Então entendo que um acordo coletivo para abarcar todos deveria respeitar esses detalhes. De acordo com Leonardo, as famílias têm direito a indenizações por danos morais e danos materiais. Não se conseguiu chegar no valor efetivo de acordo com relação aos danos morais e materiais, que é o que as famílias esperavam, que vai suprir as despesas deles ao longo da vida, fora a questão psicológica envolvida, mas um principal que envolve o dano moral e material, não houve um acordo. Até agora, a Vale já teve aproximadamente 12 bilhões de reais em bens bloqueados. Nesse valor estão multas ambientais, bloqueios do Ministério Público e do governo do estado. O governador Romeu Zema sancionou hoje o projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de Minas na última sexta-feira e que promete mais rigor nas regras de licenciamento e de segurança das barragens. Entre as principais mudanças está a proibição das barragens de alteamento a montante, que é a estrutura que foi usada nas 2 barragens que se romperam em Mariana e Brumadinho. Em 3 anos, como foi dito aqui, nenhuma barragem construída a montante existirá mais em Minas Gerais. E eu tenho absoluta certeza que nenhum sucessor meu vai enfrentar uma tragédia como a que ocorreu há um mês atrás. Essa, com toda certeza, será a última. Brumadinho vive o luto pela confirmação de 179 mortes e com mais de uma centena de desaparecidos. São moradores de todas as idades, trabalhadores de várias empresas e, como é comum em cidades pequenas, ali quase todos se conheciam e, por isso, a dor de um é a dor de todos. Mesmo quem escapou da lama não consegue comemorar, porque viu muitos amigos irem embora. Ainda é difícil para Delfonso relembrar os momentos de agonia após o rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão em Brumadinho, no dia 25 de janeiro. Parece que foi ontem, né?
A gente ainda está com essa imagem gravada na cabeça da gente. Muitos amigos que trabalhavam com a gente e a gente ia no ônibus e tinha aquele momento nosso ali de manhã. Parece que é um pesadelo que jamais vai passar. O soldador trabalhava embaixo da barragem e tinha costume de sempre almoçar no refeitório com alguns amigos. No dia 25, o grupo foi fazer um trabalho fora da área administrativa da mina da Vale, uma das mais atingidas pelos rejeitos que desceram após o rompimento. Tem tudo um propósito, né? E a gente fica tentando entender por quê, mas eu acho que tudo aconteceu porque Deus viu que não era a nossa hora e atrasou tudo para a gente não estar ali na hora do almoço ali, almoçando ali. Delfonso e um amigo ainda conseguiram salvar Paloma Prates, moradora da região que foi arrastada pela lama. As imagens do salvamento rodaram o mundo. Ele desceu na frente e ficou conversando com ela, pedindo ela para ter calma. Eu fui no caminhão e peguei uma corda e aí entreguei a corda para ele e ele jogou a corda para ela. Só que ela não tinha força de segurar, ela estava muito machucada. Aí ele desceu na lama, entrou lá e aí amarrou a corda. E aí eu puxei. 12 milhões de metros cúbicos foi a quantidade de material que desceu da barragem no Córrego do Feijão e devastou tudo que estava pela frente, destruindo vidas, identidades, referências e levando junto ao mar de lama a esperança de muitos. Só tristeza e mais nada. A gente perdemos amigos, perdemos parentes. Brumadinho agora acabou, viu? É uma situação que vai ser bem difícil chegar num lugar, né? Que é uma coisa que dinheiro nenhum paga. Só na minha família foi meu tio, meu primo, que também era meu padrinho, ele faz aniversário no mesmo dia que eu. O dia que eu fazia 17 anos e fazia 27. 30 dias após a tragédia que assolou Brumadinho, as pessoas permanecem em luto. O clima é de incerteza, de familiares que ainda não encontraram seus entes e de moradores que não sabem o futuro que a cidade terá. Seu filho trabalhava onde? Ele trabalhava na firma terceirizada na Vale lá. Todo dia eu choro, né? Difícil. Vai fazer o quê, né? Deixou a gente nesse vazio, caçador que não cura, não sara. Abalou tudo, né? Está tudo desestruturado. Aumentou o desemprego, a crise, nós já estávamos na crise mesmo, agora dobrou a crise. A gente tem que trabalhar muito mais para conseguir a metade do que a gente conseguia antes. Vai levar muitos anos e muita gente às vezes não está nem acreditando realmente na recuperação de Brumadinho igual era. Uma grande manifestação marcou o domingo aqui na capital. Em frente ao Museu Memorial Minas Gerais Vale, que fica na Praça da Liberdade, centenas de pessoas protestaram contra o rompimento da barragem. O ato foi marcado por diversos simbolismos, como a pintura de cruzes no asfalto e o toque da sirene ao 12h30, horário no qual ela deveria ter soado em Brumadinho. Cruzes brancas espalhadas pelo asfalto marcam o início das homenagens que lembram um mês do rompimento da barragem de Córrego do Feijão. O irmão de Daniele trabalhava em uma empresa terceirizada da Vale e até hoje o corpo não foi encontrado. O meu irmão não vai poder voltar mais, mas eu espero que a Vale seja punida como não foi punida em Mariana. Eu espero que a Vale dê resposta para o Brasil, que ela é uma empresa séria, pelo menos. Vestidos de preto, centenas de manifestantes se reuniram em frente ao Memorial da Vale, na Praça da Liberdade, para lembrar as mais de 300 vidas perdidas na tragédia de Brumadinho. Palavras de ordem foram gritadas, exigindo a punição dos envolvidos. Ele tinha 37 anos, deixou filho, deixou esposa, os irmãos, pais, sobrinhos. Era uma pessoa muito maravilhosa e a gente ama ele demais. Após um momento de silêncio, de mãos dadas e com os nomes das vítimas colados no peito, os manifestantes escutaram a sirene que deveria ter sido acionada na hora do rompimento da barragem. Esse ato representa
um grito, um berro de... Olha aqui, a gente não pode mais tolerar isso, a gente precisa de respeito. Ninguém está falando que as empresas mineradoras não podem existir. Não, não é isso, só que isso tem que ser feito com respeito. Após o toque simbólico do alarme, uma performance com todos os manifestantes foi apresentada. Além das vidas perdidas, o protesto também lembrou os estragos ambientais provocados pelo rompimento da barragem em Córrego do Feijão. Representantes de ONGs e associações ambientais estiveram presentes no local. O nosso projeto é cuidar de pessoas e meio ambiente. Só assim nós poderemos falar de segurança de barragens. Esses governos insistem no modelo econômico a Minas Gerais, que está destruindo Minas Gerais e a sua população, e nós temos direito a um outro tipo de economia. E veja a seguir, times da capital seguram os 3 primeiros lugares do Mineiro. Até agora, o Atlético é o líder. Estamos de volta e o assunto é futebol. O Cruzeiro só conseguiu um empate contra o RT fora de casa nesse final de semana. Já o Atlético mantém a liderança no Campeonato Mineiro após vencer o Vila Nova em Belo Horizonte. O Atlético recebeu o Vila Nova com um time reserva e abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo. O jovem Alejandro apareceu livre para estufar as redes. Na segunda etapa, Alejandro ampliou. Desta vez, o atacante aproveitou o rebote do goleiro. 2-0. O terceiro gol atleticano veio após linda jogada de Hulk, que cruzou para Terans empurrar para o gol. Quando tudo parecia definido, o Vila Nova partiu para cima. Elias cobrou falta e Cleiton fez grande defesa. Na sobra, o árbitro viu pênalti em Ramírez. Elias deslocou Cleiton, mas o árbitro mandou voltar a cobrança. Na segunda vez, Cleiton deslocado novamente e o gol de honra dos visitantes, 3-1. O Vila até teve chances para marcar o segundo, mas ficou nisso. Atlético 3, Vila Nova 1. Pela quarta vez, os reservas do Atlético garantem a vitória neste Campeonato Mineiro. Mesmo com os titulares fora, preservados para a Libertadores, a equipe é a líder do estadual. A qualificação do elenco permite, né? Algumas posições ainda nós estamos em falta, mas estamos já à procura também. Então, estamos no mercado aí. Em Patos de Minas, o Cruzeiro visitou a URT e ficou no empate. Rodriguinho cabeceou e Dedé perdeu esta chance incrível. Depois da blitz cruzeirense, Marquinhos Gabriel e Raniel tentaram, mas foi Rodriguinho que marcou de perna esquerda. Cruzeiro 1-0. A URT chegou ao empate com o atacante Reis, que deixou Murilo no chão e chutou na saída de Fábio. 1-1. E no domingo, o América venceu o Boa fora de casa por 2-1, mantendo o segundo lugar na competição. E nas outras notícias do dia, também temos que um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de 6 anos no conjunto Taquaril, região leste de BH. O crime foi descoberto porque a criança chegou em casa reclamando de dores nesse domingo. Nilson Gonçalves de Jesus, de 43 anos, foi agredido pela população antes da PM chegar. Ele foi atendido na UPA Sul e depois encaminhado para a central de flagrantes. 5 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e um carro na BR-381, hoje de manhã, em Bom Jesus do Amparo, na Grande BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro entrou na contramão. 3 vítimas foram encaminhadas de helicóptero para o pronto-socorro João 23, aqui em BH, e 2 pessoas foram atendidas pelo SAMU. O estado de saúde dos feridos não foi informado. E agora fazemos uma pausa nas notícias do dia para acompanhar a análise do professor de física mais famoso do Brasil sobre como podemos olhar para os acontecimentos do dia a dia de um jeito diferente. É dia de Pachecão para você começar bem a semana. Meus queridos, quem quiser viver bem precisa ter coragem de ver e ouvir, mesmo que novamente, e buscar o novo naquilo que já foi apresentado 1000 vezes. Não sei se você conhece uma ferramenta utilíssima para fazer essa leitura diferenciada dos textos e objetos, a semiótica. A semiótica é o estudo da construção do significado na esfera da música, da fotografia, do cinema, da religião e das outras ciências. E eu incluo aí também, rapaz, os relacionamentos. Compreender a arte dos sinais tem sido vital para perceber
que um mesmo trabalho artístico pode trazer inúmeras mensagens embutidas. Também oferece um arsenal de conhecimentos que permitem interpretar e refazer as relações entre forma e conteúdo. E para que isso, professor? Para ressignificar o mundo e as relações. Esse é talvez um dos grandes segredos do viver bem. Surpreender-se com as coisas já conhecidas. Para quem vê o mundo sem as lentes escuras da preguiça e do comodismo, há também sempre algo novo naquilo que já foi apresentado. Esse é, aliás, o segredo de sucesso dos casamentos que duram. Todos os dias, os cônjuges buscam a novidade e o ineditismo no mesmo personagem companheiro. Isso também vale para os colegas de trabalho. Há chefes que tentam se convencer de que já sabem tudo sobre um subordinado que atua na empresa há 6 meses. Ele conversou por menos de 15 minutos com o colaborador, mas acha que conhece todas as suas qualidades e defeitos. Na escola, vivo me deixando surpreender positivamente pelos colegas. Surgem ideias geniais de onde menos se esperava. É preciso lembrar, meus queridos, que cada reencontro gera um momento fabuloso. São as mesmas pessoas, mas com bagagens que a cada dia são modificadas. Fique ligado nisso. Falou legal? Esse é o segredo. Bye, bye. E a seguir você vai ver que mineradora realiza testes de sirenes de mina em Santa Bárbara, na região central do estado. Moradores da cidade de Santa Bárbara, na região central de Minas, onde existe uma barragem de rejeitos, devem ficar atentos sobre um procedimento de segurança que está sendo realizado nesta semana. As sirenes instaladas na barragem córrego do sítio 2 da Anglo Gold Achante serão testadas até quinta-feira em 4 horários diferentes. Hoje foi feito o primeiro teste. A mineradora garante que a barragem não apresenta riscos e que a operação é preventiva. Há 30 dias, o Corpo de Bombeiros atua na lama nas buscas por vítimas. Essa é a maior operação já realizada em Minas Gerais na história da corporação. Enquanto houver possibilidade e expectativa de encontrar corpos, os bombeiros estarão no local, essa é a promessa. E por esse trabalho incansável, persistente, físico e psicológico, que eles foram reconhecidos em todo o país como verdadeiros heróis dessa tragédia. As buscas por vítimas da tragédia continuam. O chefe das operações se lembra com clareza daquele 25 de janeiro de 2019. A gente já conhecia a mina do Córrego do Feijão. No ano passado a gente tinha vindo aqui acompanhado parte do simulado de emergência deles. Então, quando a gente recebeu a notícia, a gente já tinha a noção de que era um desastre muito grande, porque tínhamos o conhecimento de que toda a operação ficava ao pé da barragem. No momento do resgate, ainda sem saber se encontrariam pessoas vivas, o lado profissional teve que sobressair ao humano. Mas todo mundo, bombeiro ou não, herói ou não, tem aquele momento de parar tudo, parar para pensar, para refletir. Sempre que a gente para descansar, e principalmente quando a gente começou a ter um contato mais próximo da comunidade do Córrego do Feijão, ali sim a gente sentiu o corpo pesar, vamos dizer assim, né? Sentindo a dor daquela comunidade e o cansaço da nossa equipe, realmente é um momento muito triste. Entre quem viveu de perto a tragédia de Brumadinho, difícil encontrar quem não tenha tido dificuldade para dormir depois desse dia. Quem pelo menos não tenha acordado de repente no meio da noite, incluindo nós jornalistas. E eles do Corpo de Bombeiros. Minha esposa fala, né, que ela teve que ter um pouco mais de paciência comigo. Realmente os 3 primeiros dias foram bem desgastantes para minha família, vamos dizer. Porque é a hora que a gente está processando todas essas informações e esses sentimentos. Eu tive bastante dificuldade de dormir, né, mas como eu digo, como a gente tem um acompanhamento psicológico próximo, né, e também acompanhamento espiritual, a gente se fortalece um pouco mais. No coração fica uma mistura de sentimentos, a maioria com certeza de causar dor, mas no meio de tudo isso, um imenso aprendizado. O que fica a gente tem dado o nosso melhor, né? É só isso que importa, né? Nós não somos heróis, nós somos profissionais preparados, né? Mas humanos também. Nós só temos a agradecer por toda essa determinação e coragem dos bombeiros.
Os moradores de Brumadinho e da região atingida pelo rompimento da barragem da Vale terão atendimento da Ouvidoria Móvel do Estado a partir de amanhã e até quinta-feira. Na unidade, os atingidos poderão tirar a segunda via da carteira de identidade e ainda a certidão de nascimento e de casamento, além de realizar cadastramento biométrico. O serviço vai funcionar das 9 horas da manhã às 4 da tarde, ali na praça da rodoviária da cidade. E nós vamos encerrar esta edição do Jornal Band Minas com as imagens da tragédia que jamais podemos esquecer. A lama, que já matou 179 pessoas e que ainda poderá confirmar mais 131 mortes, é um exemplo de falta de seriedade na atividade empresarial e de falta de responsabilidade do poder público em monitorar as concessões de exploração mineral, que são patrimônio nosso, dos cidadãos. Nós desejamos que a justiça puna de forma exemplar os culpados e que a legislação endureça ao ponto de impedir que mineradoras irresponsáveis continuem de portas abertas. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.